Sei que não sou merecedor, sei que tenho minhas falhas, mas o Papai do Céu, Ele tem me escolhido, tem me usado como uma ferramenta dele para alcançar vidas, para levar o conhecimento, as expectativas e o desejo dele para a minha e para a tua vida. Amém? Amém. Que o Espírito Santo ele já possa estar visitando cada coração aqui, preparando para que seja terra fértil, para que essa palavra possa transformar vidas, possa nos aproximar cada vez mais do desejo do nosso Pai Celestial. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu queria começar cantando um louvor para levar a gente em espírito de adoração e consciência do que Jesus já fez e tem feito na nossa vida, tá certo? Todos nós já vivemos do outro lado, longe de Jesus Cristo, mas a gente pode dizer isso com certeza. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Glória a Deus! Mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. Glória, glória. Que eu já fiz em toda a minha vida. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Eu olho para a minha vida e foi mesmo. Só Deus sabe como foi. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei desfalecendo, tomei a decisão a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Por isso sou feliz em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Esse louvor é importante porque ele traz a minha e a tua mente. E a melhor coisa que nós fizemos foi aceitar nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um que tinha as suas dificuldades, que tinha os seus desafios, que andava se caminhando de uma maneira ou de outra, quando lembra como Jesus impactou e transformou as nossas vidas, esse louvor fica muito real para a gente. Amém? Amém. E quando nós aceitamos Jesus, a coisa mais forte da nossa vida vai ser obedecer. O discípulo, ele é diferente de um aluno. O aluno, ele pode ir à sala de aula, entender o que o professor está dizendo, mas ele não precisa concordar com o raciocínio
quando você é discípulo, é uma coisa mais profunda. Você vai viver tendo aquela pessoa como referência. Você vai viver focado e buscando aprender daquela pessoa, ter aquela pessoa como modelo e chegar ao ponto de dizer que Ele é tudo para você. Esse é o nosso Jesus. Amém? Amém. Então, nós temos em algum momento, depois que aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que declarar isto publicamente. Vou te falar uma coisa. Quando a gente aceita Jesus, um dos bloqueios que o inimigo ainda fica tentando trabalhar na nossa vida é de você andar com a Bíblia na mão. Porque quando você bota uma Bíblia na mão, as pessoas olham, viram crente, cristão agora, e isso é uma dificuldade. Depois que você aceita Jesus, o próximo passo é você declarar isto publicamente, seja no seu trabalho, seja na escola, seja no seu grupo de pelada. E muitas pessoas hoje ainda são agentes secretos de Jesus, como se tivessem vergonha de dizer que são cristãos. E por este caminho, Papai do Céu colocou no meu coração de trazer hoje um estudo sobre a doutrina do batismo. Qual é a importância do batismo para os cristãos? Você que aceitou Jesus, quando é que vai acontecer na sua vida um grande momento de você descer as águas, seguindo exatamente o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo, Ele era puro, Ele era sem pecado e ainda assim Ele foi batizado, Ele preferiu ser batizado. E eu sigo Jesus, eu tenho Jesus como minha referência, eu quero obedecer a Jesus Cristo, mas eu não me batizo. Então, o batismo é um momento muito especial na vida do cristão. Você aceitou Jesus, mas está faltando uma coisa maravilhosa ainda. E esse momento que você está declarando para todos verem, você descendo as águas ali e voltando como uma nova pessoa. Amém? Então eu estimulo muito mesmo que você procure batizar-se para demonstrar essa fidelidade, essa lealdade, essa vontade de caminhar e, como se diz, vestir a camisa de Jesus do Evangelho. Amém? A importância do batismo nas Escrituras Sagradas. Desde o início da história da igreja, o batismo ocupa um lugar de grande importância na vida do cristão. Nenhuma igreja evangélica histórica despreza essa ordenança. Os batistas, que somos nós, porém, sempre defenderam o batismo, que o batismo não é um sacramento que comunica a graça salvadora, mas é uma ordenança instituída pelo Senhor Jesus Cristo para aqueles que já foram regenerados pela fé. O arrependimento e a fé é que vai fazer o trabalho de salvação. Essa compreensão diferencia a doutrina batista tanto do catolicismo romano quanto de algumas tradições protestantes que atribuem ao batismo um papel indispensável para a regeneração espiritual. Mas, na verdade, nós precisamos entender e crer. Para a Igreja Batista, o batismo não produz salvação. O batismo ele testemunha publicamente uma salvação que já aconteceu no coração daquele que creu em Cristo.
A salvação, quando a gente primeiro crê em Cristo, já aconteceu. A primeira pergunta que deve ser respondida é: quem instituiu o batismo cristão? A resposta é simples: foi o próprio Senhor Jesus. Antes de subir ao céu, ele deixou uma igreja, aquela que ficou conhecida como a Grande Comissão, Mateus 28, versículos de 18 a 20. E, chegando-se Jesus, falando-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Veja o que é que o texto estabelece. Primeiro, vem o ensino. Por quê? Porque você tem que ter consciência, tem que conhecer o plano de salvação, tem que conhecer a queda do homem, todas essas coisas de Jesus Cristo. Então você tem que ter um ensino mínimo, um conhecimento mínimo necessário para você ter certeza, confiança do que você está indo fazer. Depois o discipulado e depois vem o batismo. Mas mesmo após o batismo, o ensino continua, que até hoje nós temos a escola dominical. A Igreja Batista entende que Jesus não autorizou ninguém a ser batizado antes de tornar-se discípulo. Não pode batizar antes que a pessoa se arrependeu e aceita Jesus. O verbo ensinar traduz o sentido de fazer discípulos. O batismo, portanto, é destinado ao discípulo de Cristo, já tem que estar com Cristo. Não existe nas Escrituras qualquer exemplo de alguém sendo batizado antes de crer. Esta verdade está confirmada repetidas vezes no livro de Atos. O batismo é uma ordenança, não um sacramento. A palavra sacramento ela sequer aparece na Bíblia. Os batistas preferem o termo ordenança, porque o Senhor, lembra do versículo, ele ordenou a prática. As duas ordenanças deixadas por Jesus, o batismo e a ceia. O batismo e a ceia. Nem o batismo, nem a ceia é salvo. Nenhuma delas comunica graça automaticamente, porque eu assisti uma ceia, eu estou salvo, não estou salvo lá atrás. Pelo arrependimento. Amém? Ambas testemunham uma realidade espiritual já existente. Eu estou participando da ceia, eu estou me batizando, porque a minha realidade espiritual já é de salvo em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já aceitei, já me arrependi. Assim como a ceia não salva ninguém, o batismo também não salva. A palavra batismo era usada antes do cristianismo e possuía um significado bastante conhecido, que era mergulhar, imergir, submergir, afundar completamente. Porque isso é importante eu passar para vocês. Essas palavras nunca significam apenas jogar algumas gotas sobre alguém. Porque tem alguns estilos de batismo que se saboreia com uma água assim. Mas não foi assim que aconteceu com Jesus. E batismo é imersão. Por isto, desde os primeiros séculos, os batistas sustentam que o único modo bíblico de batismo é por imersão. Esta conclusão não depende apenas dessa palavra grega que traduz isto, mas ela é confirmada pelos acontecimentos descritos na Bíblia. Vamos ver alguns. Jesus ele foi batizado por imersão. Por que nós vamos fazer diferente dele? Em Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia
junto do Jordão, que era o rio, né? Para ser batizado por ele. Mas João opunha-se em mim, dizendo: eu é quem careço ser batizado por ti, e vês tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, não foi jogado por de água em Jesus. Jesus saiu da água. E eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraram. Jesus era tão focado em fazer as coisas conforme Deus pedia, e ele nem precisava, mas ele disse: vamos fazer conforme o Pai deseja. Observe um detalhe: Jesus entrou na água, depois Jesus sai da água. Nada no texto sugere aspersão, nada indica derramamento. O texto descreve claramente um batismo realizado dentro do Rio Jordão. Outro detalhe extraordinário é que Jesus nem precisava ser batizado para perdão dos pecados, porque ele nunca pecou. Em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Hebreus 14:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse é o nosso Jesus. Então, por que Jesus foi batizado? A resposta está no próprio versículo: porque assim nos convém cumprir toda a justiça, o desejo do Pai. Ele estava inaugurando o ministério dele, estava identificando-se com aqueles que haveriam de ser salvos, estava dando exemplo para todos os discípulos. Eu não sei como uma pessoa é cristã e tem resistência para ser batizado. Jesus nunca pediu aos seus seguidores que fizessem algo que ele mesmo não tenha feito. O batismo ele identifica o crente com Jesus. O batismo ele representa uma união espiritual com Cristo. Preste atenção em Romanos, capítulo 3, 6, versículos 3 a 5. Por não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de modo que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Nós vamos juntos. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também nele em novidade de vida. Porque, se formos batizados, plantados juntamente com ele na semelhança da morte, é na hora que nós estamos descendo nas águas. Também o seremos na sua ressurreição. Aqui encontramos um argumento mais forte da doutrina batista. O batismo, ele simboliza três coisas: a morte, quando a gente desce a água; o sepultamento, quando a gente está embaixo da água; e a ressurreição, quando a gente está levantando. Aí entra Coríntios, né? Esse que as coisas deram já passaram, tudo se fez. Glória a Deus. Somente a imersão representa esse simbolismo de maneira completa. Quando o crente dessas águas, simboliza que morreu para o pecado. Enquanto ele está submerso, representa o sepultamento, agora a sua nova vida. Quando ele emerge das águas, simboliza a ressurreição para uma nova vida. Nenhuma dessas figuras é plenamente representada por algumas gotas de água sobre a cabeça.
Presta atenção, irmãos. Nós respeitamos, oramos pelos irmãos que têm uma visão diferente, mas nós temos que fortalecer o nosso conhecimento que a gente aprende direto e simples da Bíblia. A Bíblia ensina a dimensão. O batismo é um testemunho público desde o livro de Atos. O batismo sempre foi uma declaração pública de fé. Quem era batizado estava dizendo diante da igreja e da sociedade: agora eu pertenço a Cristo. Por isso, muitos cristãos nos primeiros séculos eles eram perseguidos imediatamente após o batismo. Enquanto apenas frequentavam as reuniões, eles podiam permanecer relativamente escondidos, anônimos ali, em Roma, porque lá a adoração tinha que ser pecador. Mas, ao serem batizados, eles estavam declarando oficialmente que tinham abandonado a religião antiga para servir a Jesus. Esse princípio permanece até hoje. O batismo não serve para tornar alguém salvo. Ele serve para testemunhar que alguém já foi salvo. Amém? Assim, como uma aliança de casamento não cria o casamento, uma aliança de casamento não cria o casamento, mas ela demonstra publicamente uma união, não é verdade? E é uma união já estabelecida. O batismo demonstra publicamente a união espiritual entre Cristo e crente. Amém? Esse material ele tem 6 capítulos e tem umas questões muito controversas, do tipo: uma mãe solteira, ela pode batizar? Uma pessoa que está na igreja, mas ainda tem vício, de cigarro, de bebida, ele pode batizar? Algumas questões: precisa de um curso completo para poder batizar? Vai ter detalhes bem importantes na continuidade desse estudo. O próximo seria: quem está apto para o batismo? Quais são os requisitos bíblicos? Qual é a ordem apresentada em Atos dos Apóstolos? O significado do arrependimento e da fé. E por que a Igreja Batista, preste atenção aí, por que a Igreja Batista rejeita o batismo infantil? Então já tem coisa para aprender. Nós aprendemos hoje que não é por aspersão, nós aprendemos hoje que é uma declaração pública que nós somos amigos, companheiros de Jesus Cristo, e nós aprendemos que também só é através da imersão, não é? E no próximo ensino, nós temos por que a Igreja Batista rejeita o batismo infantil. Eu fui batizado quando eu era criança. Então você está aprendendo duas coisas importantes para você ter consciência, porque às vezes a pessoa está aqui dentro da igreja e nem sabe qual é a visão, o que é que norteia o nosso caminho. Claro que é a palavra de Deus, mas você não sabe os versículos principais, a ideia de interpretação dos batistas com base bíblica, você está aqui e não sabe. Então, nem batismo por aspersão de organismos, nem batismo de crianças e nem batismo de salvo. Mas é um momento glorioso. Eu tive a alegria com o Pai de batizar o meu filho e de batizar a minha filha.
Olha, irmão, Deus é tão na minha vida, Ele sabe o que fazer para cada um que precisa. Tem pessoas que acham que se tiver muito dinheiro, tiver situações, tiver carteando, isso é para ele. Mas Deus sabia que eu preferia ver o Espírito na presença dele. Então eu tive a alegria e a satisfação de batizar meu filho, que é pastor hoje, e uma das minhas filhas eu batizei também. E no mundo que a gente vê tantos jovens se perdendo, e você tem o prazer de batizar o seu filho. Agora, preste atenção uma coisa: só aconteceu isso porque um dia eu me rendi para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vivia também desencaminhado naquela vida caótica, sem rumo, mas como nós louvamos, foi a melhor coisa que eu já fiz ao aceitar Jesus. Amém? Amém. Vamos terminar com essa coisa. Leve-se um na mente e o outro também. Louvor aproximadamente a gente de Deus. Todos nós já fomos isto, e por isso que a gente tem que correr para se batizar. Eu desse destino, perdi a razão, na estrada da vida fui na contramão, neguei cabeça num abismo sem fim, loucura e tristeza era parte de mim, no terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte da vida e a morte eu cruzei, do outro lado eu vi meus pedaços do chão, minha alma cava na escuridão, nas garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de pesadelo, voltei a viver, olhas, eu hoje estou bem, mas já estive mal, sou dia de sol, mas já fui temporal, fui barba periva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje sou oceano, a alma ferida, coração quebrado, Jesus como Senhor. Foi assim, irmão, na minha e na tua vida. No terrível espinho do pecado pisei, a ponte entre a vida e a morte cruzei, do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma na escuridão, nas garras da morte o Senhor me arrancou, mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei e o pesadelo, voltei. E Deus quer a vida em abundância, viu? Mas já estive mal, sou dia de sol, mas já fui temporal, fui barba deriva, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano,
coração quebrado, glória a Deus, glória a Deus. Nossa, esses dois louvores, meu Pai do Céu, voltou do meu coração de graça a Deus. E quer que você lembre que a melhor coisa que você já fez foi aceitar nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo louvor é para lembrar quão errante a gente andava. E hoje a gente vê nessa referência, nessa luz da vida de muitas pessoas, de familiares, de vizinhos, colegas de trabalho, que quando você bem desperta, pega uma oração, pega um conselho, talvez você nem esteja percebendo essa mudança que Deus está fazendo na sua vida. Você hoje é salvo da terra, é muito bom, amém? E que Deus nos vai agradecer por esse momento maravilhoso, por compartilhar-se para a nossa vida, tuas expectativas, teu desejo. Como tu desejas, Pai, que nós sejamos batizados, de que maneira, de que modo, em que condições. Obrigado, Pai, por estar nos alimentando espiritualmente com o teu conhecimento, porque a tua palavra é a rocha, a tua palavra é que nos sustenta. O apóstolo Paulo, as cartas dele eram todas para lutar contra desvios de interpretações e ensinamentos da tua palavra, e que nós possamos estar compartilhando o Evangelho simples e direto ao coração dos teus filhos, para que cada vez mais nós nos tornemos cristãos maduros, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Amém.